No começo de tudo, quando a sabedoria divina começou a moldar os mundos, o Criador, por meio dos seus mensageiros espirituais, guiou as forças do universo para dar início à formação do nosso sistema solar. O cosmos, seguindo as leis eternas do Criador, via as inteligências superiores trabalhando na organização das primeiras nebulosas. Foi nesse cenário que a Terra começou sua trajetória, supervisionada por um dos mensageiros do Criador, o Cristo Jesus. Na linguagem simbólica do Gênesis, a criação do mundo é descrita em 6 dias, cada um representando uma fase de transformação e evolução, assim como ao nosso entendimento, centenas de milhares de anos representando os dias. O primeiro dia, quando Deus separou a luz das trevas, pode ser entendido como o momento em que as forças espirituais atuaram na concentração dos gases cósmicos, preparando o espaço para o surgimento do Sol e dos planetas. A luz, antes escondida na escuridão da matéria dispersa, começou a se revelar, simbolizando o início da ordem. No segundo dia, a separação entre as águas e o firmamento pode ser associada à formação da estrutura planetária, quando a crosta da Terra começou a se diferenciar dos elementos gasosos e líquidos. Os fluidos cósmicos universais, guiados pela vontade divina, ajudaram a moldar o planeta, dando-lhe estabilidade para as próximas etapas da evolução. O terceiro dia marca o surgimento da terra firme e a organização dos oceanos, correspondendo ao período em que o planeta começou a esfriar, formando a costa sólida e permitindo o aparecimento das primeiras formações geológicas. A vontade divina se manifestava, preparando o solo para o futuro surgimento da vida, quando os elementos minerais, sob a orientação das inteligências espirituais, deram origem aos primeiros micro-organismos nos oceanos. No quarto dia, Deus estabeleceu o Sol, a Lua e as estrelas, como sinais para marcar os tempos. Isso pode ser interpretado como a fase em que o equilíbrio planetário se consolidou, permitindo a regulação dos ciclos naturais, com órbitas definidas e a estabilização da atmosfera. A harmonia das estações, os ritmos da natureza e o equilíbrio dos astros foram traçados de acordo com o plano divino. O quinto dia traz a criação da vida nos mares e dos pássaros nos céus. Esse período representa a grande transição da vida unicelular para organismos mais complexos. Quando os primeiros seres começaram a povoar os oceanos, e mais tarde desenvolveram formas capazes de voar. Nessa fase, a espiritualidade superior inspirou as correntes evolutivas, permitindo que a centelha de vida avançasse para formas mais elaboradas. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e, por fim, o homem.
Esse momento corresponde ao surgimento da vida na superfície firme e posteriormente à chegada do princípio inteligente à condição humana. Os espíritos em evolução reencarnaram diversas vezes, desenvolvendo suas capacidades intelectuais e morais ao longo de eras incontáveis. Foi nesse período que a espécie humana já dotada de consciência passou a interagir diretamente com a espiritualidade maior. Por fim, no 7º dia, Deus descansa, indicando que a obra estava completa. Esse descanso não deve ser visto como uma pausa na criação, mas como a conclusão de um ciclo, em que a Terra estava pronta para abrigar sua humanidade em crescimento. O planeta seguiu seu caminho sob as leis do progresso, com o Cristo e uma multidão de benfeitores guiando a sua jornada. A evolução não acontece apenas no campo intelectual, mas também no campo moral. Assim, enquanto a Terra se transformava geologicamente, as almas que aqui reencarnavam também evoluíam, aperfeiçoando-se através de diversas existências. A extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos e a ascensão dos mamíferos podem ser vistas como marcos dessa transição espiritual, permitindo que novas formas de vida se estabelecessem para preparar a chegada do homem. O princípio inteligente, que antes habitava organismos simples, alcançou níveis mais elevados, preparando-se para o estágio humano. O surgimento dos primeiros hominídeos marca um passo decisivo na evolução do espírito na Terra. Foi nesse período que espíritos mais avançados começaram a influenciar o desenvolvimento humano, impulsionando-o em direção à civilização. Com o tempo, o homem aprendeu a dominar a natureza, desenvolveu sociedades e aprimorou sua moralidade, seguindo os desígnios da providência divina. Nos últimos milênios, a humanidade passou por profundas transformações, aceleradas nos últimos séculos pela Revolução Industrial e pelo avanço da ciência. No entanto, a evolução intelectual precisa estar alinhada à evolução moral, pois apenas pelo progresso do espírito a Terra poderá atingir sua verdadeira destinação como um mundo regenerado. A história do planeta Terra é a história da ascensão do espírito, da poeira cósmica ao ser consciente. Cada etapa foi guiada pelo amor e pela justiça do Criador, sob a tutela dos mensageiros do Cristo. Ainda caminhamos em nossa jornada evolutiva, rumo ao dia em que a Terra será um mundo de paz e harmonia, onde o amor será a lei suprema entre os homens.